Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TVA, da NET, do JA, o site do Jornal de Araraquara, esta foto é de Alberto Dines e Francisco Hofsenbelda, dois expoentes da comunicação. Mas queremos, através desta imagem de dois grandes comunicadores, falar sobre esta quinzena de novembro, que na capital bandeirante nós participamos de um seminário de GPI, Grande e Pequena Imprensa, com a presidência do jornalista e mestre Carlos Eduardo Lins da Silva, coordenadoria logística de Celestino Vivian e a presença do mestre dos mestres do jornalismo, o Alberto Dines, uma legenda. Um jovem com mais de 60 anos dedicados à profissão, que por todos os canais possíveis veicula a mensagem de que o jornal é o elo forte para uma comunidade que sabe o que deseja e participa do processo administrativo. Defende, apoiando-se na maneira de agir do milionário Buffett, que a melhor aplicação de dinheiro é aquela que é colocada a serviço de um jornal pequeno, mas de grande significado para a comunidade. Dentre os conferencistas, o araraquarense, membro de uma família ampla e respeitadíssima pela sua força de trabalho, mestre em ciências da comunicação, Francisco Hofsenbelda, uma forja de debates importantes com relevantes dicas para a eficiência e independência. Independência muito sublinhada nesse seminário. Alberto Dines é jornalista e professor de jornalismo. Ele lançou e dirigiu diversas revistas e jornais do Brasil e em Portugal. Leciona jornalismo desde 1963. Em 74, foi professor visitante da Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, Nova York. Foi editor-chefe do Jornal do Brasil durante 12 anos e diretor da sucursal da Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro. Dirigiu o Grupo Abril em Portugal, onde lançou a revista Exame de muito sucesso. Autor do clássico O Papel do Jornal, entre outros livros, e é diretor editorial do Projor e editor responsável do Observatório da Imprensa na internet e na TV. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas, capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Terceiro homem mais rico do mundo. Um apaixonado pela pequena imprensa porque sabe do seu valor numa grande comunidade. Warren Edward Buffett, que começou entregando jornais. Veja que coisa honrosa, entregar jornal, entregar o resultado de um trabalho de equipe. Warren Buffett, o mais bem-sucedido investidor do mundo, nasceu em Omaha no dia 30 de agosto de 1930. Foi o segundo de 3 filhos de um corretor da Bolsa e congressista dos Estados Unidos. Desde criança, já se interessava por fazer e guardar dinheiro. Ia de porta em porta vender balas, Coca-Cola e revistas semanais. Em 1942, quando o pai foi eleito para o Congresso, Buffett muda-se com a família para Washington. Lá, passa a entregar jornais, entre eles o Washington Post. O interesse por investir na Bolsa de Valores surgiu aos 10 anos, quando comprou ações para ele e a irmã em viagem a Nova York. Durante o ensino médio, já tinha acumulado o suficiente para investir na empresa do pai. Na universidade, se encanta com as análises econômicas de Benjamin Graham e se forma em economia. Em 1952, casa-se com Susan Thompson, com quem teve 3 filhos. O casal passou a viver em casas separadas em 1977 e ficam assim até 2004, quando a mulher morre de câncer.
Warren Buffett ficou transtornado com a morte da primeira esposa. 3 anos depois, ele se casa com a colega de empresa Astrid Menks. A fama não o fez mudar. É um homem de hábitos simples. Vive na mesma casa comprada em 1958 e até hoje é seu único imóvel. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, o seu salário anual é pequeno para o tamanho da fortuna, $100 mil por ano. Mesmo com todo o poder de compra que tem, não é adepto das novas tecnologias, não usa celular, não tem computador e dirige o próprio automóvel como qualquer um. Francisco Hofsenbelda é jornalista e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a nossa querida USP, e doutor em Engenharia de Produção pela USP também. Ele atuou como repórter e editor de jornais impressos no interior paulista e fundou, em 2005, a editora Casa da Árvore. Foi bolsista do CNPq e atuou como pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP em São Carlos, na área de difusão científica multimídia. Eu acho que não é possível sobreviver sem evoluir, não é? A biologia nos ensina isso. As mais da semana. O Hospital Estadual de Américo Brasilense, neste dia 30 de novembro, trabalha para detectar câncer de pele. Deputado Massafera alerta sobre desafios da saúde que precisa de financiamento urgente. Entre 14 e 17 deste novembro, nesta semana, portanto, de sexta a domingo, em Santa Lúcia, a tradicional Festa do Havaí na Praça Central. A PCD reelege presidente Carlos Augusto Stalfacar para o triênio da Regional de Araraquara. O deputado Roberto Massafera e o governador Geraldo Alckmin entregam ambulâncias na região central de São Paulo. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara, um olhar crítico e democrático. Um jornal que valoriza a difícil e espinhosa independência. Para quem deseja o sucesso, a mensagem direta Moldifer Ferramentaria oferece para a cidade de Araraquara e região o que há de mais avançado em projetos, moldes para injeção do alumínio e peças em plástico, coquilhas diversas e dispositivos complexos. Nova visão para serviços de eletroerosão por penetração e corte a fio, com equipamentos de quarto eixo de altíssima precisão. Usinagem com moderna tecnologia de quinto eixo. Cote a sua necessidade através do e-mail da Moldifer. Feito esse orçamento com o maior critério. Alberto Diniz falou da importância de um jornal local e ele apresenta para todos nós uma série de depoimentos onde as dificuldades no interior são concretas. A tragédia da região serrana do Rio nos mostrou que o sistema midiático é essencialmente pluralista, holista. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas, capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Esta tragédia, se quisermos, pode nos levar a uma revalorização da brava pequena imprensa. O grande desafio nosso é conseguir sobreviver, porque você não encontra aqui anunciantes numa cidade interior com capacidade suficiente de fazer investimento continuadamente em espaço publicitário. Você, quando chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você fala mal do deputado ou do presidente ou do governador, o que acontece? Você, o dono do jornal, o redator, ele não está tão perto. Aqui não, infelizmente você vai no botequim da esquina e encontra todo mundo. Então tudo que você fala acaba indo para o lado pessoal. Se você faz uma crítica, por exemplo, do vereador tal, que lançou uma lei que para a gente é pífia,
Ele acha que é pessoal, que é um ataque a ele, então, porque ele me conhece. É na esfera da educação, da saúde e do transporte que o jornalismo comunitário tem vantagens fantásticas sobre o jornalismo das grandes urbes, das grandes metrópoles. A Folha de São Paulo não pode ir lá na sua cidade, você não deu o nome, mas imagino que seja aqui em São Paulo, e tratar do problema da escola, das condições, das instalações, da deficiência do corpo docente. Agora, você pode fazer isso. Você, na pequena imprensa, é que faz a diferença. Então, essas esferas que são diretamente ligadas às necessidades da população, evidentemente, é aí que vocês podem ganhar, ter grandes vantagens, são as vantagens competitivas suas diante da grande imprensa. Nós temos vigilantes 24 horas, nós buscamos um ambiente da mais alta qualidade de segurança, porque assim como os pais querem a segurança de seus filhos, nós também queremos que eles estejam no ambiente onde os pais possam confiar. E é isso que nós buscamos. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Falando-se de tempo e dinheiro para um veículo de comunicação, não podemos, ao olhar o retrovisor da história de Araraquara, esquecer a dedicação obstinada do Dr. Wilton Lupo, que na imagem está ao lado do também saudoso empresário Miguel Mansur, que colocava o seu tempo e o seu conhecimento a serviço de vários segmentos sociais. Ambos dotados de um coração generoso, deixaram o nosso mundo com uma mensagem de amor, de solidariedade, comprometimento da vida comunitária. O Dr. Wilton, paralelamente ao trabalho na fábrica de Meias Lupo, junto com o seu irmão Elvio e o irmão Rômulo, ex-prefeito, de nomeada, de um recurso importantíssimo e que até hoje é lembrado como parâmetro administrativo, o Dr. Wilton exercia atividades ligadas ao desenvolvimento da cidade, no SESI, no Rotary, entidades assistenciais e outros segmentos. Uma pessoa dotada de espírito do povo e que deixou muita saudade. Neste cantinho, o Wilton e o Miguel Mansur. Dois grandes exemplos de dignidade e trabalho voltado ao semelhante. Até qualquer dia, amigos. Depois de mais fatos da semana, o terceiro homem mais rico do mundo, um apaixonado pela pequena imprensa, Warren Edward Buffett, que começou entregando jornal de casa em casa, de empresa em empresa, é hoje dono de um império. Ele é exemplo que pode e deve ser seguido. Quem apoia a imprensa, apoia a comunidade. As mais da semana. O deputado Edinho Silva participa da comitiva da presidente Dilma, que libera verba para mobilidade urbana no estado de São Paulo. Aluna de jornalismo da Uniara, Michele Franzini Zanin, toma posse na Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. Arena da Fonte ganha novos armários. Zi Barbieri e Eneida Toledo registram o feito com alunos do Senai. Corinthians vence Fluminense na Arena da Fonte e a nossa arena ganha mais imagem e grana para continuar priorizando grandes espetáculos. A população do Jardim América recebe telecentro, acesso à internet de graça. O terceiro homem mais rico do mundo, um apaixonado pela pequena imprensa, o Warren Edward Buffett, que começou entregando jornais e comanda hoje um grande império, um império inimaginável. Ele tem tanto dinheiro que daria para calçar Araraquara
até Brasília. E quem sabe a gente vai para outros países. Ele investe na comunidade através da pequena imprensa. Well, all my life, I'm a particular enthusiast about newspapers, and I grew up on them, and I deliver them, I read them. Half of the money that I started with when I was 21 came from delivering newspapers. I delivered 500,000 newspapers, and good newspapers, the Washington Post. Absolutely, the Washington Post and the Washington Times Herald. I had 4 paper routes actually, but it's the means by which you become informed about your society, and the newspaper business has changed a lot in the United States, but it still tells me a lot about things that I want to know about. For a big newspaper, ought to be indispensable. You have to be indispensable, and you can't be for the entire population, but for a very significant part of the population, you have to be indispensable, and that means there's things they want to know, and you have to be able to deliver a significant number of things they want to know in a way where they get it fast, they get it accurate. Nesse prédio de 14 andares, no centro de Omaha, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal, sem nenhuma coisa muito visível, prédio construído há mais de 3 décadas. No segundo andar, na metade do segundo andar, funciona a holding Berkshire Hathaway, que é um império que controla 73 negócios de âmbito global, que movimentam 250 bilhões de dólares por ano. O americano Warren Buffett construiu um império com estreita ligação com a mídia, seja como investidor ou leitor. Ele se confessa um viciado em jornais e na década de 70 começou a adquirir ações do Washington Post. Logo depois, comprou o jornal Buffalo Evening News e parte da rede de televisão ABC. É proprietário também do jornal Omaha World Herald, de Nebraska. Apesar do agudo faro para os negócios, não foi influenciado pela queda nos lucros dos jornais quando decidiu comprar a companhia que controla 63 periódicos de cidades do interior. Como grande incentivador da mídia regional, já declarou que vai adquirir mais jornais locais. Para ele, o interesse dos leitores está na comunidade. Enquanto o padrão de conteúdo na internet não é definido, Warren Buffett disse que segue investindo em diários. Segundo ele, ainda existem cerca de 1.400 jornais em papel nos Estados Unidos, que trazem notícias do interesse de milhares de pessoas. Mais jogos da primavera e outra vez, com muita festa dos alunos do Colégio Progresso de Araraquara, comemoraram a vitória. Em 8 finais, o Progresso, que tem 89 anos de vida, voltados à educação, ficou em primeiro lugar. Olha, ele ficou em primeiro lugar em 5 finais, o que não é brincadeira, é uma grande performance. E nas outras 3, segundo lugar, também um lugar muito honroso. Portanto, pelos números, infere-se com muita transparência solar, que o Colégio Progresso foi o grande vencedor, de acordo com o arquivo da Fundesporte. Participou das finais contra a Escola Ana de Oliveira Ferraz, Colégio Conexão, Externato Santa Terezinha, Geraldo Sachs, Coque Araraquara, Angelina Lia Rolfsen e Adolfo Tomás de Aquino, além do Colégio Objetivo. Colégio Progresso, o campeão. Parabéns aos alunos, mas todos os alunos de todos os colégios participantes. O importante é participar. Nas últimas edições dos Jogos da Primavera, o Progresso tem participado e tem se sagrado campeão geral. Esses jovens merecem muito aplauso. E a diretora Liliana Serafim tem uma mensagem sobre abertura de matrícula para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É claro que sempre cuidar do verde, cuidar da vida também. O verde, os pássaros, tudo aquilo que envolve, que traz essa vida para junto de nós, faz com que a gente vá
caminhando cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais a nossa alegria de viver. Por isso, nós temos no colégio um ponto que é muito marcante para várias gerações, a mangueira, que está aí, marca e todos se lembram e que nos ajuda também a viver com alegria e com esperança, porque o verde é essa esperança. Páginas online. Vídeos. Ainda com o terceiro homem mais rico do mundo, Warren Edward Buffett, dono de 12 jornais pequenos, a chance de saber como lidar com aspectos políticos e quando os jornais do Brasil serão integralmente digitais. Well, it could be. I'm not that familiar with the papers in Brazil, but in the United States, I think our papers will be. They'll be in digital form, but they also will be in print form, and they complement each other. But we made a big mistake in this country, in my view, initially when digital came along, because we gave it away. And you know, if I'm going to drink a Coca-Cola, and in one place I can get it free, and in another place I have to pay for it, I'm going to go where it's free. So you have to have a coordinated approach where people pay for the product. Sérgio Martins, ele juntamente com seu filho, Serginho, estão liderando Leia Tour, a revista que está comemorando neste mês 15 anos de trabalho, de edição, falando sobre fatos importantes no seu nicho de mercado. Eles vão estar aqui, no próximo programa, demonstrando muita sensibilidade e amor, um trabalho da família, numa revista que foi adotada pela sociedade araraquarense. Depois de mais fatos da semana, Francisco Rovsen-Belda fala de como enfrentar o risco de vida ao construir a independência de um pequeno jornal, um pequeno veículo de comunicação. As mais da semana. Célia Braghini ocupou tribuna da Câmara Municipal para defender a inclusão da festa de Nossa Senhora Aparecida no calendário turístico de Araraquara. Vereadores aprovaram um projeto do Dr. Lapena dispondo sobre cardápio em braille nos restaurantes de Araraquara. Diretores de escolas municipais se reuniram festivamente para comemorar a grata efeméride, Dia do Diretor. Parabéns aos diretores. Zi Barbieri, do Fundo Social de Araraquara, Esther Cassiano, diretora regional do CERT, e Lu Alckmin, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, inauguraram a Escola de Beleza na vizinha Ibitinga. Cris Tavares prepara mostra de fotografia em Araraquara com imagens de documentário assinado por Renato Barbieri. Exposição dia 28 próximo no Centro de Convenção. Creches da Prefeitura de Araraquara recebem inscrição recorde. 10.024 crianças. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Francisco Rovsen-Belda fala como ser independente sem correr risco de vida na perspectiva de jornais que gastam uma grana enorme para imprimir notícias e comentários na busca de influenciar decisões de interesse popular, visando enriquecer os debates. Falar sobre como ser independente sem correr risco de vida na perspectiva dos jornais, olha, eu penso nisso há muito tempo e confesso que como a maioria de vocês, ou quase todos vocês, ou com certeza todos vocês, não tem uma resposta. Porém, tenho algumas ideias. Vejam, independência e
não correr risco de vida significa sobreviver. Eu acho que não é possível sobreviver sem evoluir. Não é? A biologia nos ensina isso. E a evolução não é feita com independências, é feita com interdependências, com codependências. Os organismos precisam uns dos outros para evoluir. Então eu trago uma ideia de que jornais serão, e já são em algum grau, interdependentes das grandes redes nucleadoras na internet. E eu acredito que essas grandes redes também são e serão interdependentes dos jornais. Os jornais precisam distribuir seus conteúdos, e as redes fazem isso muito bem. Mas as redes precisam ter informação capilarizada na localidade, e os jornais locais fazem isso muito bem. Então eu vejo uma possibilidade de evolução interdependente nesse sentido. Galpão Estofados, neste final de ano, ainda mais espetacular. Procurei formar elementos dentro do bairro, dentro da região. Então, esse lado de participação da comunidade, esse entrelaçamento, isso é muito importante. Quer dizer, é muito gostoso você você conseguir vencer no seu espaço, você conseguir ter o apoio da comunidade. E eu sinto que a comunidade está junto com a gente. Então, nós temos uma clientela muito forte do bairro, sabe? É que nós chamamos do cliente de vizinhança. E quando você tem esse suporte, você procura trabalhar com bastante carinho, com bastante afinco. Galpão Estofados, sinônimo de conforto, design e sofisticação. Uma rede completa com a maior linha de móveis e estofados para todo o ambiente de sua casa. Venha para o Galpão e conheça a linha de móveis Polos 2014. Novos modelos que vão deixar sua casa muito mais moderna e confortável. Aceitamos todos os cartões de crédito. Compre e pague no carnê ou cheque em até 24 vezes. Galpão Estofados, 2 lojas na Vaz Filho e Feirão do Conforto no Shopping Lupo. E nós estamos aqui com a presença sempre amiga e com uma inteligência robusta de Francisco Ropsenbelda. Algumas iniciativas para alavancar a mídia. Algumas iniciativas em curso que nós estamos vivenciando, por exemplo, lá na Unesp nós temos um laboratório de computação que está desenvolvendo um aplicativo de segunda tela para leitura de jornais. Você pega o seu tablet ou smartphone, posiciona em cima da página do jornal sem QR Code, apenas reconhecendo o visual da página, ele exibe nessa segunda tela ou uma maquete 3D, por exemplo, de um empreendimento imobiliário anunciado no impresso, ou um vídeo ou qualquer conteúdo complementar que é startado, usa como gatilho o reconhecimento da página do impresso. Eu leio a entrevista, quero saber mais, posiciono meu tablet e começo a ver o vídeo com a entrevista integral daquele senhor que deu a entrevista para o jornal ou senhora. Isso já está rodando, nosso laboratório lá se chama SACI. Veja, também há um contexto das cidades digitais, cidades que são Wi-Fi full. Toda a cidade tem sinal de internet disponível. Os jornais eles podem aproveitar esses ambientes das cidades digitais de diversas maneiras, por exemplo, dispondo informações em equipamentos de mobilidade urbana. O ponto de ônibus é um local onde as pessoas ficam ali paradas, pode ter um display como esse, se bem que no Brasil isso pode ser alvo de vandalismo. Usar geotag para localização de notícias, usar os dados do governo municipal de uma forma mais inteligente que as próprias prefeituras usam, atuar como nucleador dos relatos e manifestações comunitárias, prover conteúdo para material didático contextualizado. Eu conheço prefeitos que hesitam em comprar material didático das grandes editoras porque eles falam assim, esse livro didático fala de história sem falar da minha cidade. Canalizar tráfegos de internautas para ofertas do comércio local e gerir bancos de dados com a memória informativa da cidade. Até no ponto de ônibus você consegue conferir todas as rotas, itinerários e o horário que aquele ônibus vai passar por ali. O Google Maps faz isso com excelência, e aqui eu fiz um exemplo de busca por restaurantes na minha cidade. Aqui eu tentei buscar notícias, temas, assuntos no Google Maps sobre o projeto Minha Casa Minha Vida na minha cidade, mas não encontrei muita coisa, apenas alguns links que eu não julguei útil. E aí eu fiquei pensando, se o Google Maps fizesse uma parceria com o jornal local, nós poderíamos ter um resultado diferente para as buscas de interesse noticioso.
custoso. Por exemplo, agregando ao lado do mapa, com o selo de credibilidade do jornal, uma lista de notícias geoposicionadas no espaço urbano, com a opção de ler mais, ir até o site do jornal, ou mesmo que você não vá até o site do jornal, apenas a agregação já agrega, desculpe a redundância, valor ao produto do Google Maps, e isso poderia ser objeto de um licenciamento de conteúdo dentro de uma parceria mais ampla. Você pode assistir qualquer dos 109 programas no site do JA. Sempre uma voz competente para indicar o norte da vida para jovens e também para adultos. Assim, nós queríamos agradecer a atenção carinhosa do telespectador, da telespectadora, da TV Ara, da NET e do site do JA. Mas nós queríamos agradecer de coração aberto ao Senhor dos Senhores, a Deus por estar abençoando este trabalho. 109 programas aqui na Fundação Marichem, agora com a gestão de Roberto Montoro Filho. Queremos agradecer ao Senhor justamente por abençoar esse trabalho que fala da história, a história de nossa gente, construída e fortalecida com a história de ontem e de hoje, preparando aqueles que vão pegar o bastão para o futuro. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.